Olá, eu sou Maurivan Galdino Costa, é um prazer estar com você em mais um Mensagens do Céu e gostaria de falar com você hoje sobre, devemos falar sobre sexo com os nossos filhos? Um assunto muito importante. Seja bem-vindo ao meu canal e em mais um Mensagens do Céu. E hoje, falando sobre esse tema tão importante, que é uma pergunta, devemos falar sobre sexo com os nossos filhos? Gostaria muito que, se você ainda não esteja inscrito, que você se inscreva no nosso canal, é muito importante. E além de se inscrever, você também compartilhe com muitos, porque é um assunto que é muito necessário, e também curta, para que a gente possa entender que está falando aquilo que você precisa ouvir. Deus te abençoe. Devemos falar sobre sexo com os nossos filhos? A resposta é clara e óbvia e lógica, sim. Em primeiro lugar, porque os nossos filhos nascem com o sexo biológico, ou macho ou fêmea. Então, eles já nascem homem ou mulher. E esse assunto nós não vamos poder deixar de lado, porque cada criança, cada ser humano nasce com seus desafios de ser homem ou de ser mulher. E eu gostaria então de traçar alguns pontos numa breve palavra sobre o porquê que eu entendo que devemos falar de sexo com os nossos filhos. A primeira razão é porque a nossa voz de pai, de mãe, de pessoas responsáveis por nossas crianças, precisa se sobrepor a outras vozes. Essa é a primeira razão. Nós estamos aí enfrentando uma batalha e se nós ficarmos calados, nós vamos perder a batalha, não podemos silenciar. Jesus um dia disse, se os crentes se calarem, até as pedras clamarão. Nós não podemos nos calar, especialmente em relação aos nossos filhos. E nesse assunto é muito importante porque a mídia já está falando. A adultização das crianças é uma realidade do nosso mundo. Os brinquedos, os cosméticos, as roupas que se vendem para as nossas crianças, que se propagam para a compra, para que as nossas crianças comprem, para que os pais comprem. Isso é claro, a mídia com seus vídeos, com seus filmes, com as suas séries. Por exemplo, Netflix está lançando, se já não lançou uma série, um desenho animado sobre drag queens, e isso é lógico. Então as vozes já estão sendo faladas, as escolas estão ensinando, especialmente dependendo da ideologia daquela nação, eles ensinam muitas coisas erradas, como por exemplo, estavam tentando passar na nossa nação aí sobre a questão de ideologia de gênero, que é um absurdo, porque isso a ciência já prova que a pessoa nasce homem ou mulher, e a Bíblia diz macho e fêmea, Deus nos criou, mas a escola estava ensinando que criança pode ter outro gênero, que ela tem que escolher se ela vai ser outra coisa, a não ser aquilo que ela já nasceu como Deus fez. Então a escola já está ensinando, os colegas estão ensinando, o celular, que foi um outro tema que a gente viu, já está ensinando. A criança clica lá e vai ver pornografia, porneia, destruindo suas próprias vidas. Então a primeira razão que nos leva a dizer sim, eu preciso ensinar sobre sexo com os meus filhos é porque a minha voz precisa se sobrepor à voz do mundo, à voz desse mundo que jaz no maligno. Então se você não ensina, querido, os colegas vão ensinar, e as coisas são terríveis, os ensinos do mundo são terríveis, a erotização das crianças, a adultização das crianças, essas coisas que estão aí sendo ensinadas no mundo, desde por um colega a uma escola, desde pequenas, e as mídias, como eu falei, elas vão ensinar. Então a tua voz, querido, e a minha voz tem que se sobrepor. A segunda razão que eu entendo porque nós temos que ensinar sobre sexo para os nossos filhos, é porque a Bíblia ensina. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele, Provérbios 22. Então nós temos que ensinar porque a Bíblia ensina. Se você conhece um pouco da Bíblia, a Bíblia fala sobre sexo, a Bíblia fala muito sobre esse assunto, sobre a santidade do sexo, o prazer do sexo, a bênção do sexo, e a palavra de Deus ensina como é bom ser homem, quais as qualidades do homem, como é bom ser mulher, quais as qualidades da mulher. As pessoas criticaram a atual ministra da nossa nação, começando agora em 2019, Damares Alves, porque disse que as nossas meninas têm que ser tratadas como princesas, os nossos meninos como príncipes. A Bíblia diz isso. Davi, no Salmo 144, fala sobre guerra, sobre batalha, ele fala, e quanto aos nossos filhos,
E o Salmo 144, no versículo, eu separei aqui, ele diz assim: e quanto aos nossos filhos, serão como plantas desenvolvidas na adolescência, e nossas filhas como colunas bem esculpidas, como obras de arte que ornam um palácio. Filhos e filhas, meninos e meninas, meninos príncipes, meninas princesas. Isso, então, devemos ensinar, sentar com os nossos filhos, falar dos valores que eles têm, dos cuidados, dos desafios, dos enfrentamentos, de como não devem ouvir outras vozes, mas ouvir o que a palavra de Deus ensina. Essa é a segunda razão. E a terceira razão é porque ensinar sobre sexo para os nossos filhos vai proteger os nossos filhos. Precisamos ensinar da forma como a Bíblia ensina. E isso vai proteger os nossos filhos de algo lá na frente. A gente tem visto em número sem fim, infelizmente, de pais que não conversam, não abordam esse assunto, não conversam informalmente nem formalmente. Muito pelo contrário, tomam decisões erradas em seus lares, se omitem, não sentam com as suas meninas princesas para ensinar nem mesmo sobre menstruação, por exemplo, uma questão até biológica muito importante para as meninas. Não sentam os pais, muitos pais tomam decisões erradas, como tomar banho junto com filhos, a nudez, e a Bíblia ensina sobre isso. Por isso que eu falei o segundo ponto, ensinar sobre a Bíblia, que o pai não deve ver a filha, né, a irmã na nudez e essas coisas todas. Isso vai proteger a televisão. Aí a Globo, por exemplo, Fantástico, tem um documentário que tratou que pedofilia é uma doença, um absurdo terrível. Pedofilia é uma doença no final, né, porque é pecado chamar de doença, é pecado, é distúrbio de caráter de Cristo, é a separação do homem de Deus. Então aí a gente pode chamar de doença nesse sentido. E aí as televisões estão mostrando coisas absurdas, como chamar a pedofilia de doença. Mas quando nós ensinamos o que a Bíblia ensina, nós vamos proteger os nossos filhos. Como eu disse, alguns pais têm tomado decisões equivocadas, como andar pelado em casa, como não proteger os nossos filhos e as nossas filhas naquilo que precisa ser protegido, como Paulo fala do corpo, né? Falando sobre os dons, 1 Coríntios 12, ele fala do corpo, que aqueles órgãos que a gente julga menores, nós damos mais honra e mais importância e os cobrimos. E está falando aí também dos nossos órgãos sexuais, que são tão importantes, são menores e tão importantes, nós cobrimos, honramos, etc. Precisamos proteger nossos filhos, nossas meninas. Quantos adolescentes estão se cortando, se mutilando, se automutilando, outros infelizmente se suicidando, porque já se suicidaram anteriormente emocionalmente. Não estamos protegendo nossos filhos, meninas, crianças, meninos e meninas se masturbando, porque pais não tomaram cuidado devido na sua relação íntima, deixaram portas abertas. Muitos pais colocam as crianças desde pequena dentro do seu próprio quarto, às vezes na própria cama, não protegeram seus filhos. E ensinar sobre sexo é ensinar com a vida, ensinar com as palavras. Precisamos proteger e os nossos filhos. Então as três razões principais é porque a nossa voz tem que sobrepor, porque a Bíblia ensina, e é tremendo o ensino da Bíblia, e porque vamos proteger nossos filhos inclusive da morte e do mundo. E eu quero terminar esse vídeo dizendo de dois homens de Deus que não protegeram seus filhos, e só citando, infelizmente, seus filhos, e suas filhas foram estupradas. Jacó, que teve a sua filha Diná estuprada, possivelmente um adolescente, aí 16, 17 anos, e Davi, um grande homem de Deus, que teve sua filha Tamar estuprada pelo seu próprio irmão Aminon. Dois pais. Eu li aqui um texto de Davi que disse: nossos filhos sejam como plantas viçosas, nossos rapazes e nossas meninas como pedras lavradas. Ele não conseguiu proteger a filha dele. Por quê? Porque não conversou. E olha que Davi é um homem segundo o coração de Deus, está no céu com o Senhor, mas não conseguiu se dar bem nessa área. Talvez eu acredito que o primeiro problema da Davi fosse a correria do ministério dele, ministério de rei, ministério da nação, e aí a correria não deu tempo a ele não se deu tempo de sentar com seus filhos, porque se um irmão estava apaixonado pelo irmão, uma coisa doentia, uma coisa diabólica inclusive, isso mostra sinais, mas ele não conversou com o filho. Quando o filho foi conversar, com quem que o filho dele conversava? Com amigos, com colegas, e o amigo dele montou toda aquela estratégia para ele estuprar a própria irmã, para o Aminon estuprar a Tamar. Então, e aí quando o Aminon foi usar aquela estratégia, pediu para o pai, para Davi, olha, deixa a minha irmã fazer um bolo para mim, porque eu estou doente. E o Davi deu uma desconfiada lá dentro, mas não foi a fundo. Às vezes nós pais desconfiamos de algumas coisas porque são sinais que os nossos filhos passam. Se a nossa filha está se cortando,
se ela está estranha, se o nosso filho está estranho. Existem sinais. Davi não viu os sinais, não conversou nem com Aminon, que estava endemoniado, e nem conversou com a filha. E infelizmente a sua filhinha foi estuprada, a Tamar. E no caso do Jacó foi a Diná, uma jovenzinha. Por quê? Porque estava sozinho, foi lá conhecer numa cidade estranha, ele desprotegeu, ele não protegeu sua filha. E aí o rapaz, o Siquém, estuprou a filha dele. E aí ele, quando foram conversar, ele falou: vou deixar meus filhos mais velhos, meus filhos chegarem para tomarem a direção desse assunto. Ou seja, ele abdicou da sua liderança. Acredito que porque estava ali preocupado com tantas outras coisas, como o cuidado do seu rebanho, as suas finanças, as suas correrias da vida, principalmente financeiras, e foram homens de Deus que erraram nessa questão. Eu acredito que nós temos que o inteligente aprende com os erros dos outros. Temos que aprender com esses erros, principalmente desses homens de Deus como Jacó e Davi, e não deixarmos nossas filhinhas serem molestadas, estupradas, nossas crianças. E quando eu falo as filhinhas, e cito aí a Diná do Jacó e a Tamar do Davi, eu falo que elas representam os filhos às vezes de pastores, de líderes, que eles correm tanto na igreja que esquecem dos seus filhos, dos seus meninos, dos seus jovens. Os filhos não estão no altar. Quando o pai descobre, o menino já assumiu que é homossexual. Quando o pai descobre, já assumiu que a menina vive lá na prostituição, a sua garotinha vive lá mostrando o seu corpo para os seus namorados na internet, e aí depois consequências drásticas acontecem, marcas na alma. Queridos, precisamos proteger nossos filhos, por isso devemos conversar sobre esse assunto com eles. E eu gostaria de lembrar você que você deve clicar no link deste vídeo aqui embaixo, porque nós temos um seminário chamado Guia para Pais e Filhos segundo a Bíblia. É um seminário de 6 horas. Eu gostaria muito que você fizesse esse curso. O preço é acessível, são 6 horas de curso. Vai, quem sabe, salvar a sua família, seu relacionamento, sua comunicação com pais e filhos. Deus te abençoe e até outro vídeo que vamos estar sempre postando.